uma série de mensagens sobre o tema Descobrindo o seu propósito de vida. E como nós temos falado nessas reuniões anteriores, é muito importante nós respondermos algumas perguntas, nós sabermos exatamente qual é o nosso propósito aqui neste mundo, porque Deus nos deu um propósito. Então, perguntas importantes como quem eu sou, de onde vim, o que eu vim fazer aqui neste mundo, nós precisamos ter bem claras, presentes e responder a cada um de nós mesmos. E essas são apenas algumas das questões que nós precisamos ter convicção neste mundo. Entender o propósito de Deus para nós e compreender qual é o nosso chamado significa a possibilidade de uma vida mais produtiva, uma vida mais feliz, uma vida com mais realizações e, sobretudo, dentro da vontade de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Da outra vez, a semana passada, nós abordamos o assunto sobre identidade. Eu quero fazer um pequeno resumo para nós avançarmos. Então, nós, como eu já falei, de onde nós viemos? Quem nós somos? Precisa ser bem entendido. Precisamos ter essas respostas com bastante convicção. A palavra nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E lá em Romanos, o apóstolo reafirma dizendo o seguinte, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, em toda a criação de Deus, de tudo que Deus fez, somente o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é um grande privilégio. É o maior dos privilégios. A imagem e semelhança de Deus espiritualmente. Então, quem não tem essa certeza, essa convicção da sua criação, que Deus o fez à imagem e semelhança dele próprio, que ele tem uma outra origem que não é Deus, ele vai ter muita dificuldade de crer que Deus o criou. Porque se ele nem sabe direito de onde ele veio, e ele talvez pensa que a sua criação foi de outra forma, por exemplo, há uma corrente, há uma teoria, a teoria da evolução por Darwin, diz que o homem foi evoluindo, que o homem não foi criado, mas ele evoluiu até chegar a ser homem. E essa não é verdade. E como que o homem pode crer em Deus, ter a sua própria identidade de Deus, se ele não crê na própria criação de Deus? Por isso que a identidade, ela vem exatamente da consequência do conhecimento das verdades de Deus em relação a nós, sobre nós. E esse conhecimento, essas verdades de Deus sobre nós, em todas as áreas, em todas as condições da nossa existência. Então, quanto mais você conhecer, quanto mais eu conhecer, quanto mais nós conhecermos as verdades de Deus acerca de nós mesmos, maior é o potencial que teremos para cumprir os propósitos de Deus, que eles estão implícitos, estão inclusos na nossa natureza. Por isso que essa identidade
Deus Pai como filhos renascidos em Jesus Cristo, nós recebemos também de nossos pais naturais, pais deste mundo. E através dos nossos familiares, especialmente de nossos pais, tem 3 coisas muito importantes que nós podemos chamar de cobertura familiar, que é a identidade, que nós falamos, que são os relacionamentos que nós temos uns com os outros, nós nos relacionamos, temos capacidade de nos relacionar, porque somos seres inteligentes, né? E recebemos uma herança, recebemos um legado, ou seja, nós recebemos valores, e esses valores que nós recebemos, eles vão nortear também a nossa vida, eles vão dar rumo à nossa existência. Por isso que quando uma pessoa não sabe ou não reconhece com clareza a sua identidade, ela tem dúvida ou ela crê que o homem surgiu do acaso ou que evoluiu e não é uma obra-prima criada pela própria mão de Deus, ele vai ter dificuldade em acessar, em crer as verdades de Deus sobre si mesmo. Vai ser difícil crer nessas verdades, nesse propósito de Deus para si mesmo. E dessa forma vai ter muito mais facilidade, se não crer nas verdades de Deus, por certo ele vai ter facilidade em acreditar nas mentiras de Satanás. Então, identidade é um assunto muito profundo, é muito importante, e nós poderíamos gastar muitos e muito tempo falando desse assunto. E eu convido os irmãos, incentivo os irmãos a estudarem esse assunto com mais profundidade. Quem sabe em outra oportunidade poderemos falar. Mas é importante conhecer, entender, compreender a própria identidade. E caso a pessoa tenha dúvida, não entende esse assunto, não reconhece como obra-prima de Deus, que é a sua própria vida, é preciso buscar ajuda para resolver esse problema. Porque é preciso destravar a sua mente em relação a Deus e o seu propósito. Dificilmente, como eu falei, uma pessoa vai compreender o propósito de Deus para a sua vida se ele sequer se identifica com Deus. E quanto mais cumprir o seu propósito. E nesta noite, irmãos, eu gostaria de falar um pouco, avançar um pouco, falar sobre o propósito. Porque para nós compreendermos qual é o propósito de Deus neste mundo, qual o motivo que estou nesse mundo, para qual motivo que eu estou nesse mundo, o que eu estou vindo fazer nesse mundo, nós precisamos conhecer, saber a identidade, saber sobre propósito e chegarmos à maturidade, que é outro assunto mais adiante que nós abordaremos. Então, vamos conversar um pouco agora sobre propósito. O que é o propósito? É a pergunta que você pode fazer: para que eu estou na Terra? Para que eu estou na Terra? O que eu vim fazer aqui? O que estou fazendo aqui? Então, a palavra nos mostra também, vamos mostrar alguns exemplos mais adiante, que se nós mesmos nos rebelarmos contra o desígnio de Deus, Deus pode permitir em nossas vidas experiências dolorosas. E muitas vezes,
ele permite essas experiências dolorosas para nos corrigir. Porque nós somos chamados segundo o propósito de Deus, como diz a palavra. E se nós nos afastamos do propósito de Deus, se nós não reconhecemos qual é o propósito de Deus, como é que nós vamos avançar? E a palavra de Deus nos diz uma passagem que eu gosto muito, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que sabemos, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós fomos chamados por Deus para um propósito bem definido, para cumprirmos uma missão neste mundo. Então, e qual é o meu desígnio nessa terra? Qual o problema que eu fui criado para solucionar? Porque, na verdade, nós estamos nesse mundo também para solucionar problemas. E quantos mais problemas nós solucionarmos, mais sentido tem a nossa vida. Se nós nos permanecemos omissos, desanimados, inativos, passivos, nós não vamos nem ver a vida passar. A verdade é que nós precisamos realmente contribuir, prestar serviço, sermos servidores. E, prestando serviço, nós vamos ajudar outras pessoas. Vamos solucionar problemas. E nós estamos, ou somos, motivados a resolver, a solucionar problemas dos outros. Nós somos motivados a servir outras pessoas. O propósito também é conhecer que metas que eu tenho para o futuro, para daqui a alguns anos. Ou será que eu já não tenho mais nada a fazer neste mundo, só estou esperando a morte chegar? Devemos seguir avante e ter realmente propósito. Porque Deus nos deu os dons especiais, Deus nos deu talentos, e Ele quer que nós usemos esses dons e esses talentos na prestação de serviços a Ele próprio, a Deus e ao nosso próximo, a nossa comunidade, a nossa sociedade, ao círculo que nós convivemos. E Ele quer que nós usemos todos esses dons e habilidades que recebemos dele mesmo para exercermos um serviço. E esse serviço pode ser na igreja, e deve ser na igreja, pode ser em favor dos irmãos, em favor da comunidade onde vive, em favor da sociedade em geral. Não importa onde. Porque se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus dentro e fora da igreja. Eu tenho muito claro essa questão de que muitos separam secular do espiritual, do justo, do profano. Eu creio que essa separação não é de Deus. Para Deus não existe diferença. Para Deus existe um local que vivemos. Porque o nosso comportamento, o nosso viver, ele tem que ser o mesmo. Não só dentro das quatro paredes, quando nos reunimos como igreja, mas sim em qualquer lugar. Então não existe eu ter uma vida, entre aspas, espiritual e uma vida, entre aspas, secular. Não faz sentido isso. O reino de Deus é um só. É um só. E Deus deseja que nós prossigamos, que nós seguimos
os nossos sonhos, os objetivos que nós amamos e que esteja dentro da vontade dele. Não é? O que mais deseja, o que nós normalmente mais desejamos, é geralmente aquilo que nós temos mais talento para realizar. Normalmente nós queremos fazer algo que nós temos afinidade, que nos anima a fazer, que nos estimula a fazer. E isso pode ser um talento. Mas se eu só fico naquele desejo, naquela vontade, eu não realizo, eu não coloco em prática. E a vida, ela só terá valor se nós praticarmos. Por isso que nós não somos um acidente de percurso, não estamos aqui por acaso, não somos obra do acaso. Nós somos uma criação divina e foi projetado para algo muito específico, bem específico. A produtividade, ela gera prazer em nós. Quando nós produzimos algo, ela gera prazer. E deve ser assim em nossa vida. Nós fazermos as coisas com prazer. E quando nós fazemos as coisas com prazer, de forma produtiva, nós nos sentimos felizes. Nós podemos observar muito bem, como experiência que eu tive muito ao longo do trabalho, é que muitas pessoas não eram felizes no que faziam. Acabavam ficando até doentes, porque não se sentiam felizes. Não tinham talento, estavam ali por outros motivos. Muitas vezes, talvez só para ganhar o dinheiro no final do mês. E quando nós fazemos as coisas de forma produtiva, dentro daquele talento que Deus nos deu, nós até nos tornamos mais confiantes no sentido de realizar as coisas com qualidade. Com qualidade. E muitas pessoas acabam tendo depressão em suas vidas por não estarem satisfeitos com aquilo que está fazendo. Talvez nunca descobriu qual é o seu propósito neste mundo. E a depressão também ela é criada muitas vezes pela inatividade. Pela inatividade. Quer dizer, a pessoa fica esperando as coisas acontecerem e não vai atrás. Por isso que a palavra diz, tem uma outra passagem que eu usei muito em minhas palestras, no meu trabalho, na empresa que eu trabalhei muitos anos, lá de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então é aqui, enquanto estivermos nesse mundo, que nós temos que colocar os nossos talentos, os nossos dons em prática daquilo que Deus nos deu, no serviço para Ele, porque a própria palavra diz que tudo que fizermos em palavras ou obras é como se fizéssemos ao Senhor Jesus Cristo. Então, em qualquer situação, não só no âmbito da igreja, como me referi agora há pouco, naquelas 4 paredes quando nos reunimos. E Deus nos dá esse propósito, nos dá essa meta. A meta de Deus é sermos úteis onde Ele nos coloca, onde Ele nos colocou. E nós somos, também creio, uma coleção de sementes. Se nós plantamos pouco, nós vamos colher pouco, porque Deus nos chamou para algo. E quando um semeador faz a sua plantação, ele semeia
Quanto mais ele semear, maior área que ele plantar, ele tem mais possibilidade de colher. De uma semente pode resultar mais de 10 frutos, mais de 100 frutos até, algumas plantas. Vamos dar um exemplo prático de um milho. Você planta um grão de milho, ele terá uma produtividade de, normalmente, 2 espigas de milho, ou mais até, num pé de milho. E cada espiga de milho tem mais de 100 sementes, algumas. E então, de uma semente, produziu centenas de sementes. E nós somos assim mesmo. Deus nos dá a possibilidade de semearmos e colher conforme nós plantarmos. Diz a palavra, se semearmos chuva, vamos colher tempestades. E nessa questão de sermos produtivos, de exercitarmos os talentos, eu creio que nós podemos ter um exemplo muito importante na palavra de Deus. A própria palavra dos talentos diz que aquele senhor, lá em Mateus 25, que aquele senhor chamou seus servos e deu e confiou a ele os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro lhe deu 1. 5, 2 e 1. E como que ele distribuiu esses talentos? Esses valores que eram traduzidos em valor, em dinheiro, talvez, seria uma grande soma. E a cada um ele deu conforme a sua própria capacidade. E é assim que Deus distribui a nós, conforme a nossa própria capacidade. E ele partiu. E quando voltou, ele pediu para seus servos prestarem conta do que eles produziram com aqueles talentos que ele distribuiu. E aquele que ganhou 5, produziu mais 5, dobrou. Aquele que recebeu 2 também dobrou, ganhou outros 2. Mas aquele que recebeu 1, ele simplesmente foi e não aproveitou o talento que ele recebeu. Ele enterrou o seu talento. Escondeu o dinheiro. Não produziu nada com aquele dinheiro. E quando aquele senhor voltou, ele cobrou. Né? E aí, aquele servo apresentou as suas desculpas, suas escusas, né? E qual foi o que aquele senhor disse? Servo mau e negligente. Foi essa a resposta que ele deu àquele servo, que simplesmente, em vez de colocar em prática a sua sabedoria em produzir, que ganhou 1 talento, ele simplesmente enterrou. E o que ele diz? Você devia entregar o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia os juros. Mas nem isso ele fez. Nem colocou na mão de um terceiro pessoa para produzir alguma coisa, ganhar alguma coisa. E o Senhor completa aquela passagem dizendo, mandou tirar o talento daquele homem e deu o que tinha 10. E o que ele conclui? Porque todo o que tem, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, nós temos que aproveitar, temos que ser produtivos. É como diz lá em João, na árvore e seus frutos. Devemos produzir frutos. Aquela planta que não tinha fruto, o Senhor mandou cortar, mandou podar, outra mandou cortar e queimar. Então nós precisamos ter uma vida produtiva. E para sermos produtivos, nós precisamos saber o que Deus espera de nós neste mundo.
qual é o meu propósito, para que eu estou aqui nesse mundo. E com respeito aos dons espirituais, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que diz lá em 1 Coríntios? Diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há muitos dons, mas um Espírito Santo que nos dá. Nós devemos desejar os melhores dons, diz a palavra, mas o Senhor distribui a quem Ele quer. Nós temos o privilégio de receber os dons do Senhor. E ele diz também que há diversidade nos serviços. Tem muitos serviços que podemos desempenhar para o Senhor. E ao desempenharmos um serviço a outro, ao nosso irmão, nós estamos servindo ao Senhor também. Mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade, há muitas realizações, mas o Deus é quem opera em tudo. Então é Ele que nos concede graça, Ele nos concede dons, Ele nos concede talentos, Ele nos concede dons espirituais. E, por fim, ele diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Muito proveitoso. E é dessa forma que nós devemos encarar o propósito de Deus para nossas vidas. E como disse inicialmente, nós podemos, Deus pode nos permitir experiências dolorosas, situações difíceis até, experiências inesquecíveis e às vezes ruins, quando nós não entendemos o seu propósito, quando nós fugimos dos seus propósitos, quando ele nos dá um talento, um dom, e nós o desperdiçamos, nós deixamos inativos, ou então nós somos relaxados ao desempenhar. Mas eu gostaria de tratar desse assunto na nossa próxima reunião, na próxima semana, para não alongar muito esse tempo. Então, se Deus permitir, na próxima quinta-feira nós vamos continuar com esse assunto. E assim